No final de maio, a gente recebeu o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira, que falou sobre a cefaleia, conhecida por nós como dor de cabeça. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal do YouTube da TV Aparecida. Nesse dia, muitas foram as perguntas que chegaram. Por isso, hoje o doutor volta e participar do nosso programa para responder. Minha gente, se você já tem aí alguma dúvida, aproveita 12996057731 e mande também a sua pergunta. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Doutor, só para a gente recapitular, o que a gente pode dizer? Quais são as cefaleias mais comuns? Porque eu cheguei a ler, tem mais de 100 tipos, é isso, mesmo, doutor? Mais de 150. Tem uma associação internacional que classifica os tipos de dor de cabeça. Mas qual o lado bom? Apesar de ter muito tipo, a maioria são repetidas, né? Então, as mais comuns, se você contar essas três, vão ter mais de 70% das dores de cabeça, é a enxaqueca, que 15% das mulheres têm, a cefaleia tensional, que é aquela dor na nuca, em aperto, às vezes vem aqui na frente também, né? É muito frequente também, né? E tem também a dor de cabeça induzida por medicação, que a gente tem que ter muito cuidado de não usar as medicações farmacêuticas de forma aleatória, né? Sem orientação médica. Muita gente fica dependente delas. E doutor, quais medicações principalmente? Várias, né? Eu falo para todo mundo o seguinte, né? Às vezes a gente fica criticando, né? Ah, não, a indústria... Não, os remédios, eles funcionam. Qual o grande problema? Quando a pessoa tem dor, ela sente a dor, ela toma um remédio e ele funciona. E ela acaba tomando de forma inadequada, porque ela tem que saber que doença ela tem. A partir do momento que ela sabe que doença, o médico vai fazer a profilaxia, que é outro tipo de remédio. Pra você ter ideia, a principal causa de transplante hepático, além do álcool, é o uso de medicação. E um remédio simples, paracetamol, que é excelente, né? Então pode dar. Os anti-inflamatórios, ibuprofeno, diclofenaco, são excelentes, mas se você usa muito, pode dar insuficiência renal. Então não é falar mal da medicação, e sim como você vai utilizar. Elas são excelentes, mas o uso inadequado é muito perigoso. Por isso que a gente sempre tem que saber a causa, né, doutor? Perfeito, é o mais importante. importante. A solução a gente tem de algumas formas, mas também não dá para você fazer aí de uso sem médico junto, Perfeito, enfim. Doutor, vamos para as perguntas, Vamos porque tem lá. muitas. Vamos lá. Léo, vamos para a primeira. Bora lá então, vamos começar pela primeira pergunta da Maria Borges, do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor. Gostaria de saber sobre a dor na lateral da cabeça quando as veias ficam saltadas. O que pode ser? Obrigado, Maria, pela pergunta. Perfeito. Essa pergunta é muito comum porque os pacientes ficam com medo de aneurisma. Sim. Só que o aneurisma, o que é mais grave é o intracraniano. Tem até um superficial que é raro de dar, né? Só que existem pessoas que realmente têm veias mais saltadas. E quando ele está com dor, pode aparecer, mas não significa que é mais grave. O que acontece é, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que é pulsátil, porque realmente ela tem uma relação com a vascularização. A gente tem até algumas ilustrações que dá para ver, nossa cabeça é cheia de vaso, e esses vasos pulsando é eles que geram dor. Então, não é pior porque tem a veia saltada, não é porque você tem aneurisma, e sim você tem que tratar a causa. E normalmente, pela característica que ela fala, enxaqueca. Enxaqueca também a luz incomoda, barulho incomoda, o caminhar, qualquer atividade, aquele paciente fica no quarto escuro, mais calmo, para melhorar a dor. A minha salta, você pôr o dedo aqui, você sente, né, doutor? Mas isso é interessante porque acontece mesmo, você está com dor, né? Tudo muda no seu corpo, né? Mas isso não é sinal de gravidade nenhum, nem sinal de aneurisma, nada disso. O aneurisma é lá dentro, né? A gente tem aqui a ilustração, então nossa cabeça, tá vendo, é cheia desses vasos. Tem o vaso, tem o músculo, tem o nervo que está aqui amarelinho, o vaso aqui, então você sente esses vasos. Tem gente que tem um vaso mais calibroso. E aqui dentro, e na ilustração apareceu também, que tem os vasos intracranianos, esse que preocupa quando tem aneurisma, mas aí não dá para ver externamente. E doutor, é possível uma pessoa que tenha muitas dores de cabeça ter o aneurisma? É possível. O que é que acontece? Na maioria das vezes o aneurisma é assintomático. A pessoa não tem sintoma nenhum até que ele se rompa. Então, essa é o mais importante. Só que muita gente tem enxaqueca, 15%, e às vezes na investigação o médico encontra aneurisma. É até difícil a gente convencer o paciente que uma dor é diferente da outra e a causa é diferente. Então, às vezes eu trato uma enxaqueca e o paciente tem um aneurisma baby muito pequeno que eu nem vou tratar aquele aneurisma. Que interessante. Doutor, tem mais perguntinhas. Vamos para a próxima. Coloca pra gente aqui na tela. Da Rita de Cássia, de Londrina, Paraná. Há 10 anos tive pela primeira vez uma crise de enxaqueca com aura. Eu tinha apenas 15 anos na época e sempre tive muita preocupação. Qual o tratamento específico e mudanças de hábitos necessárias para esse tipo de enxaqueca? Doutor, qual é esse tipo de enxaqueca? Esse aí é um livro de medicina, essa pergunta dela. Em primeiro lugar, a idade é tipo, é porque começa o ciclo menstrual, tudo isso, então é a fase que começa. Segundo aspecto, que ela perguntou muito bem, parece mesmo enxaqueca, e aí tem dois tipos de tratamento. Tem o profilático, que evita que a dor venha,
E aí é ruim porque o paciente tem que tomar o remédio todo dia. Por que eu digo ruim? Quanto menos remédio, melhor, né? Verdade. Mas tem pessoas que a enxaqueca é tão frequente que aí ele precisa. Por exemplo, você falou, eu tenho de vez em quando, eu também tenho de vez em quando com sono. Eu não preciso porque dá uma vez a cada 3 meses, é muito raro, Sim. né? Mas quem tem semanalmente, precisa. Ou as crises são muito intensas, parece o caso dela, precisa. Ou o remédio que a gente chama abortivo, porque ele tira, ele aborta a dor, né? Então esse remédio para tirar a dor é o clássico, né? A dipirona funciona muito bem, paracetamol, mas hoje a gente já tem remédio específico. O Sumax, Sumatriptana, né? Tem um monte de marca que faz esses remédios, que são remédios dos melhores que tem para cortar a dor da enxaqueca. E essa enxaqueca específica que ela falou, Esses remédios podem ajudar. Pelo que ela falou, não é tão intenso, não é tão frequente. Então, geralmente, ela não vai precisar daquele remédio todo dia. Mas sim, um desses remédios que, às vezes, até o mais potente, tem paciente que prefere e fala assim, Júlio, é tão raro, mas quando ela vem é tão forte que eu já vou para esse que é melhor e acaba a minha dor. boa. Tem mais perguntinha, né, Léo? É isso aí, mais perguntas para o doutor. Vamos ver aqui, ó, da Jaqueline Rodrigues, São Lourenço. Olá, doutor. Às vezes sinto uma dor, tipo uma pontada na cabeça, mas passa na hora. O que pode ser? Obrigada, Jaqueline, pela pergunta. Isso é muito comum. Tem muito paciente que fala assim, Júlio, é como se fosse uma facada e depois vai embora, né? Toda dor que fala assim, a pior dor de cabeça da vida, a gente preocupa. Quando ela é esporádica, como ela contou, pode ser muscular. Então, às vezes, é um nervinho que foi ali comprimido. Tem muito paciente que tem a dor intensa, em salva, que não é característica dela, que a gente até falou da outra vez, né? Que é uma dor aguda, terrível, dura alguns poucos minutos e depois vai embora, né? Mas eu falo todo paciente, dor faz parte da vida, né? Quem não sente uma dor de joelho do nada e depois vai embora, tornozelo do nada, então tem que ter o bom senso. Se isso vai se repetindo, se isso acontece com frequência, tem que investigar. E tem muita gente que tem sinusite, rinite, né? E essa mudança do ar, da temperatura, às vezes dá uma dor aguda na face e depois aquilo vai embora, né? E dá na face toda, né, Pode doutor? dar Dá na face essa inteira. dor de cabeça e parece que o rosto incha na hora. Em avião é comum, às vezes, né? Você sobe e dá, ou gente que vai para um ambiente mais alto, né? Dá aquela coisa de mudança de altitude, depois melhora. Parece que dá um estalo. É isso mesmo, é o corpo se reorganizando, né? O novo ambiente. Boa. Mais perguntinhas? Coloca pra gente aqui. Da Márcia Pereira, do Mato Grosso. Quero saber sobre a dor de cabeça crônica, que varia entre dor atrás da cabeça ou pressão na testa. Também sinto uma ferroada na nuca. E às vezes sinto tudo junto. É horrível isso. Todos os dias tenho o nariz entupido e ardência nos olhos. O que pode ser? Perfeito, né? A gente tem umas dores que são clássicas, que são dores do nervo. A gente tem também uma ilustração que mostra os nervos. Por quê? Qual a diferença desse tipo de dor? Porque ela tem sintomas autonômicos. Tem paciente que fala, a ilustração, tem paciente que fala que fica com o olho lacrimejando, o olho fica vermelho, e normalmente é unilateral, uma dor muito intensa. Só que no caso dela não ficou tão claro, porque ela deu inicialmente a característica de uma que lembra muito tensional, mas deu algumas características dessas autonômicas. Aí o médico vai ter que conversar com ela direitinho para ver. E tem pacientes que às vezes essa dor é tão crônica que ele usa remédio que aí ele fica com a dor que a gente chama transformada. Tem as características de uma e tem as características da outra, né? Aí o médico vai analisar qual tipo de tratamento. Até porque tem remédio que serve para as duas e acaba se utilizando. Mas esses sintomas de olho vermelho, tem paciente que fala assim, como meu rosto estivesse inchado. Porque como o problema é no nervo, né? Esse nervo dá essa descarga autonômica que dá essas alterações. E parece que fica até quente, né, doutor? Sente quente, sente como olho. Ele fala para outra pessoa, não está diferente, não, as pessoas não observam, mas é porque nossa face ela é muito inervada. E esses nervos todos, né, quando eles estão alterados por causa de um tipo de nevralgia, alguma coisa, dá esse incômodo muito intenso. É um dos locais do nosso corpo que mais tem sensibilidade, né? É órgão genital e o rosto. O rosto é muito sensível mesmo. Boa. Mais perguntinhas, Léo. Sabatinando, doutor. Uma atrás da outra. Danusa Lopes, São Luís do Maranhão. Sinto dores nos ossos da cabeça. O que pode ser? Perfeito. E o que fazer para melhorar? Obrigado, Perfeito. Danu. Excelente pergunta. Normalmente, quando fala ossos da cabeça, quais são os locais mais comuns? As articulações. Então, é muito comum. Às vezes, o paciente procura a gente neuro e a gente manda para o odonto. Por quê? Porque essa região aqui da ATM é um dos locais muito comuns que o paciente sente dor. Ele acha que às vezes é uma dor tensional, às vezes vem para o ouvido e quando você vai ver tem a ver com a movimentação. Esse é o local mais comum. As outras regiões do crânio, elas já são consolidadas. Então, não é local que está articulando, né? Então, às vezes o paciente confunde, ele fala assim, eu sinto a dor lá na cabeça. E eles, às vezes, até quer diferente, não é da cabeça, é na cabeça, né? Pra gente é parecido. O que a gente tem que ver é quais são os locais que a gente sente dor sensível. Osso tem receptor sensitivo, meninge tem receptor sensitivo e vaso tem. O cérebro mesmo não tem.
Então, aí o médico vai conversar com ela para ver qual local, qual região. E a outra coisa que os pacientes confundem muito é no rosto, os seios da face. Aí os seios da face, essa parte aqui é preenchido de ar e muco. Então, às vezes, quando você está gripado, por isso você sente aquele peso, né? Porque aquilo está tudo congestionado, a secreção vai acumulando ali e realmente pode dar aquela dor da inflamação. E geralmente quando tá frio, doutor, a gente parece que sente a dor no osso mesmo. E é mesmo, é isso mesmo. Porque esse daqui, como você tem uma dificuldade de comunicação, vou te dar exemplo. É bem comum você estar gripado, de repente dá a sensação que o muco está no ouvido. E acontece isso mesmo, é porque há uma comunicação entre o ouvido e a parte aqui do seio da face. Por isso que a gente, quando vai no avião, manda mascar chiclete, né? Você fica bocejando para desentupir, porque essa comunicação, às vezes, quando você está gripado, aquele muco acumula e às vezes você sente dor no ouvido mesmo por causa disso e dor no osso mesmo na face, que esse ossinho daqui é bem fino. Então a inflamação pode sim sentir dor. Boa. Mais perguntinhas, vamos lá. Tatiane Barreto, de Macaé, Rio de Janeiro. Boa tarde. Meu filho de 9 anos teve uma encefalite aos 8 anos. Hoje sofre de uma suspeita de enxaqueca e toma remédio periódico, mas reclama frequentemente. Eu gostaria de ter certeza de que realmente é enxaqueca. Como ter um diagnóstico exato? Obrigada, Tati. Perfeito. Essa é uma pergunta bem importante. Em primeiro lugar, ela falou de encefalite, ela pode ser de vários tipos. Bacteriana, que é mais grave, e a viral, que é muito comum. E a viral, geralmente, pelo que ela contou, não ficou com sequela, não ficou nada, a recuperação é muito boa, né? Quando a gente fala de tratamento para dor e para diagnóstico, não existe o exame. Então, o médico vai dizer, faça a ressonância e vai. Então, é baseado na conversa. Então, a paciente às vezes me pergunta, eu falo assim, você vai chegar, hoje tem ChatGPT, tem Google, bota assim, critério diagnóstico no Google de enxaqueca, você vai ver. É uma dor que é recorrente, é uma dor que a luz incomoda, que a gente chama fotofobia, fonofobia, barulho incomoda, a período, né? Então, a gente médico vai ouvindo a história e vai preenchendo esse checklist. E hoje com o Google e com as outras ferramentas ajudam muito. Então, você pode colocar e você consegue preencher. Qual chato? Eu brinco que paciente não gosta disso, ele gosta de exame. Então, na neurocirurgia é bom porque a hérnia eu mostro para o paciente, o tumor eu mostro para o paciente, o aneurisma eu mostro para o paciente. A enxaqueca não tem exame que mostre. Doença psiquiátrica também. Não tem exame que mostre depressão, que mostre ansiedade, né? Então, é baseado nessa conversa, ela deu muitas características que parece mesmo enxaqueca. E a criança, a gente é mais resistente em dar esse remédio todo dia, né? Que está o cérebro em formação. Mas tem tratamento. É possível, casos que o paciente tenha uma enxaqueca recorrente. A minha mesmo começou quando era criança. Aí, na época, era sono, era coisa alimentar. Então, o pediatra conseguiu controlar sem medicação. E às vezes pode ser visão também, né, doutor? A visão ajuda também, né? Tem que avaliar a visão, tem que avaliar essa parte de rinite. E criança é mais difícil porque elas não descrevem tão bem. Então ela fala, tá doendo tudo, né? Ou ela repete o que a mãe falou, ouviu você falando, né? Então tem que ter uma filtragem melhor também. Boa. Vamos lá, Léo, para mais perguntas. Mais uma pergunta para o doutor, vamos lá. A Georgina Ferraz, de Araras. Tenho visão confusa com nuvens. Vejo só um lado e logo depois vem a dor de cabeça. Não demora muito esses sintomas, mas tem sido constante. Será que é enxaqueca? Muito obrigado, Georgina. É clássico mesmo. Tem um termo que a gente usa, enxaqueca com aura. O que é a aura? A aura é quase um aviso. Ela deu o exemplo perfeito, né? Então, normalmente, a aura visual é muito comum. Então, tem paciente que fala, Júlia, eu já sei que eu vou ter dor. Começa a minha visão borrada, do mesmo jeito que ela falou, dá um tempinho, poucos minutos, às vezes 1 hora, vem a dor de cabeça logo depois. E é um dos critérios que a gente usa para critério diagnóstico. Então, dela é muito típico. O que é que ela vai avaliar? Isso é frequente? Porque às vezes a pessoa bota numa pergunta, mas acontece a cada 2, 3 meses. Dificilmente o médico vai fazer algo profilático, né? Mas, como você falou, tem que ir no oftalmologista. Existem outras doenças que confundem, depende da idade dela. Tem uma coisa que a gente chama maurose fugaz, que é o paciente que tem uma obstrução de carótida, então o sangue não chega direito, e vez ou outra ele perde a visão, depois volta. Então, às vezes, a depender de comorbidade, tem diabetes, tem hipertensão, tem obesidade, o médico vai fazer toda a investigação. Então, não dá para ela ficar tranquila 100%, parece mesmo enxaqueca, mas essa avaliação é necessária no contexto dela, das outras doenças que ela tem, para o médico avaliar. Boa, investigar, viu, minha gente? Agora já são perguntas de hoje, tá, Vamos doutor? lá. Diego, de Porto Velho. Boa tarde. O transtorno de ansiedade pode causar cefaleia? E quando a cefaleia se torna algo preocupante? Boa pergunta. Excelente pergunta. Vamos lá. Ansiedade, 10% da população brasileira tem. Nós somos o povo mais ansioso do mundo. O brasileiro não era o mais feliz do mundo? Agora é o mais ansioso também, né? 10% da população. Segundo a OMS, então é dado que a gente confia, né? E a enxaqueca está muito associado. Dores crônicas de maneira geral. Tanto com ansiedade como com depressão.
Júlio, como é que diferencia os dois? Pode ser um gatilho. Então, às vezes, o paciente tem um transtorno de ansiedade, aí dorme pior, que é uma associação de ansiedade com insônia, e aí tem todo o gatilho. Como é que vai tratar dessa maneira? Tratando os dois juntos. Tem remédios que a gente dá, que às vezes são antidepressivos, serve para ansiedade e serve também para enxaqueca. Então, essa pergunta dele é boa porque é muito comum andar junto. E às vezes o paciente com ansiedade, ele tem a dor e fica achando que ele está inventando. Ele mesmo fica questionando, né? Será que é por causa? E a gente tem um problema sério, que a nossa geração acho que não resolve, né? Você é mais nova que eu, mas assim, a minha geração não resolveu, que a gente vê os transtornos mentais como fraqueza. Então, pode ser idoso, pode ser quem for. Ele sabe que é uma doença, o médico dá o diagnóstico, mas ele acha que ele consegue resolver sozinho. Então, essa ajuda é muito importante. E como ele falou, né? Se não tratar um, ele não vai melhorar com qualidade de vida. Por isso que é bem importante, né? E uma coisa que é boa, né, doutora, é fazer a respiração, porque dá uma oxigenação no cérebro, né? Com e certeza. ajuda também na ansiedade. É atividade física, é ver que a gente não é máquina. Você tirou férias, eu fiquei com inveja lá vendo sua viagem, né? Então, assim, essas coisinhas que são bobas, mas que se você não botar como obrigação e que faz parte da sua saúde, você vai deixando para lá. E aí a conta vem depois. Boa. Mais perguntinhas, Léo. Mais perguntas para o doutor. Vamos ver aqui, ó. Da Késia Barreto, Rio de Janeiro. Tenho muita enxaqueca. Fiz RNM e apareceu microadenoma hipofisário. Pode ser essa a causa da dor? Obrigado, Késia, pela pergunta. Excelente pergunta, né? O que é que acontece? A gente está fazendo cada vez mais ressonância. Pra vocês terem ideia, o estado de São Paulo tem mais ressonância que o país Canadá. Então, assim, o brasileiro adora exame, né? O médico pede exame mesmo, né? Tem 1000 debates sobre isso, mas assim, o fato é, a gente encontra muito achados assim, que a gente chama incidentaloma. Porque vai procurar uma coisa, acha outra. E é um trabalho, da mesma forma que ela está perguntando aí, ela deve ter perguntado para o médico falou que não tinha relação e ela está com dúvida e está perguntando. Por quê? Você encontra uma lesão, você tem uma dor, claramente parece óbvio que as duas têm relação, mas a maioria das vezes não tem. Tanto o microadenoma como a cistoaracnoide é muito comum achar e o paciente pode dar dor, mas a maioria das vezes é achado incidental, e aneurisma também. E aí a gente médico faz todo esse convencimento. No caso do microadenoma, ela tem que investigar os hormônios também, porque tem tumores pequenos de hipófise que ele não dão dor de cabeça, mas pode produzir hormônio. Então a mulher está sem libido, quando vai ver o microadenoma produtor de prolactina, que é o hormônio da gestação. Ou sai leite do peito, quando vai ver é o microadenoma que produz. Então tem que ver no contexto dela se é só a dor ou se ela tem outro sintoma. Mesmo assim, a maioria dos pacientes meus que eu faço investigação laboratorial com endócrino, para você pelo menos excluir. Agora, raramente precisa de cirurgia, raramente vai dar alguma complicação para ela, mas também não dá para deixar para lá, né? Encontrou, é chato porque a gente cada vez está achando mais isso, mas eu brinco com meus pacientes. Eu fiz, se achar e saber, não tomar nenhum procedimento que vai ser arriscado, é até bom você saber, você investiga e não vai te fazer mal nenhum. Exatamente. Nossa, doutor, é muito complexo, né? É muito complexo. E imagine quando envolve custo. Essa briga, né? Convênio, SUS, né? Médico pede exame demais, paciente quer exame demais, mas saúde a gente não pode brincar, né? Então fica essa gincana de cabo de guerra, né? O médico vai para um lado, o convênio vai para o outro, mas eu brinco com o paciente e falo assim, saúde é assim. Quem tem familiar sabe, né? Aí um fala, fulano faz, quem procura acha, né? Aí o outro fala, mas você não toma conta da sua saúde, né? Mas o bom é que hoje em dia o paciente já tem a autonomia dele. Então vão ter pacientes que vão investigar e vão saber o ônus e o bônus disso, vão ter pacientes que não vão tomar conta da saúde, vão jogar lá para frente e vão aparecer problemas. Aí eu brinco com o meu paciente, eu não brigo com ninguém. O paciente fumante fica com vergonha, eu fumo, eu fiz, não, eu também engordei demais, né? Cada um vai ter seus errinhos, né? E depois vai ajustando. Exatamente. Vamos para mais uma pergunta. Rosana, de Sorocaba, boa tarde. Tenho dores no fundo do olho direito com frequência. Seria preocupante? Isso. Tem muito tipo de dor, que é realmente essa dor que o paciente fala, dor atrás do olho. Tanto a enxaqueca pode dar esse tipo de dor e a tensional também, que às vezes o paciente fala que é uma dor em faixa, que pega às vezes os dois olhos e como se fosse apertando a cabeça. Como é que a gente avalia? Se não tiver problema na movimentação do olho, se a visão estiver ok, na maioria das vezes eu mando o oftalmologista dar uma olhadinha também, né? A gente trata como qualquer outro tipo de dor. Se isso não for recorrente, ou se isso estiver aumentando, às vezes a gente precisa de um exame de imagem para excluir algumas lesões que podem dar esse tipo de dor. Se for uma dor nova, depender da idade dela também, às vezes precisa de exame de imagem. Boa. Vamos para mais perguntas, Léo. Estão batendo quase a 150 Tá boa. tipos de dores aqui. Marcilene,
Tenho dores na cabeça durante a madrugada. Pode ser pressão alta? Obrigado pela pergunta, Marcelo. O bom, Léo, é que o público de vocês é quase médico, né? Se acompanha Não aqui, é? eles já fazem a pergunta de livro, assim, ó, pinçada, né? O que é que acontece? A pressão alta, se você perguntar à sua avó, sua mãe, todo mundo vai dizer, a pressão alta dá dor. O que é que acontece? Na grande maioria das vezes, pressão alta é assintomática. A gente tem que brigar com o paciente que ele não acredita em médico. Então, a maioria dos pacientes vão ter pressão alta, não vão ter sintoma nenhum. Eu, por exemplo, sou hipertenso. Como é que eu descobri? Eu faço um mapa todo ano, deu alta, minha cardio, eu fiz, não, será que eu não consigo? Ela, não adiantou, você emagreceu, continuou, toma remédio. Continua igual. Jamile, minha irmã que vem aqui, é hipertensa também, meu pai, minha mãe, minha outra irmã, a maioria das hipertensões são genéticas. E a população negra tem uma incidência maior, né? Colesterol também, lá em casa todo mundo, eu disse que dá para botar até no suco, né? Todo mundo é hipertenso, todo mundo tem colesterol, mas tratou desde cedo. Meus pais chegando aos 70, super saudáveis, só tem essas duas coisas, né? Então essa pergunta dela é muito importante porque hipertensão é muito comum e a maioria das vezes não dá sintoma. Mas, abrindo detalhe, quando a pressão sobe muito, é muito comum dar dor aqui atrás da nuca, mas são situações extremas de pressão muito alta. E tem muito paciente que a gente não sabe se é causa ou consequência, só o fato dele estar com dor, a pressão sobe. Então, ele consegue ligar as duas coisas. Aí eu brinco com todos os meus pacientes assim, você não está com medo de ter pressão alta? Então vai medir a pressão, mal não vai fazer. Se ela estiver dando recorrentemente alta, o médico vai te diagnosticar hipertensão, vai pedir aquele mapa, sabe, que fica 24 horas para ver, e vai tratar. Então, o caso dela, eu dizia assim, ó, não fique com dúvida. Se acha que a pressão é alta, conversa com seu médico, faz aquele mapa 24 horas e vai ter ideia. E pode usar até o meu exemplo, eu não sentia nada, faço exercício, corro São Silvestre todo ano, hipertenso e estou no remédio desde os 40 anos de idade. Jamile, minha irmã que está aqui também, desde os 35 toma. E não tem sobrepeso, nada disso, é genética. Então não é para ter vergonha, né? Exato. De ter doença e tratar. É o mais inteligente que você faz. É o mais inteligente, tratar. Vamos para mais uma. Ana Lúcia, de Fortaleza, boa tarde. Como fazer quando uma pessoa procura emergência de hospital com fortes dores de cabeça e só fazem dar o anestésico sem investigação da causa? Na realidade, minha sobrinha estava com meningite bacteriana, nossa, e veio a óbito em 48 horas. Doutora, é complicado porque às vezes as pessoas falam de dor de cabeça e as pessoas ainda tratam como algo simples, né? É uma tragédia. O que acontece? Eu explico para todo paciente, não tem como tentar confortar uma situação catastrófica dessa, né? Ela observa isso e fala assim, houve o erro, né? Só que o que eu digo para todo mundo, qual a questão? Agora, olhando do ponto de vista, todo o seu público está assistindo, dor de cabeça é muito comum. É a principal causa de ida na emergência, tanto dor de cabeça como dor na coluna lombar. Então, às vezes, o médico que está na emergência, numa estrutura com milhares, não estou justificando, mas às vezes acontece. Pode acontecer casos desses. Não é para acontecer, mas pode acontecer. O que é que eu digo? Toda dor de cabeça, quando o paciente tem febre, a depender da idade, a depender do contexto, tem que ser investigada. Meningite é uma doença que você trata e a paciente melhora. Então, se você retarda e atrasa o antibiótico, o paciente morre, é uma doença gravíssima. A mesma coisa acontece com aneurisma, tem muitos casos parecidos com esse, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, as doenças que mais acontecem, erros diagnósticos nas emergências, são relacionadas à neurocirurgia e neurologia. É a meningite, o aneurisma cerebral, e são essas mesmas histórias. Ele foi, o médico deu um remédio e tal, mas você tem, olhando o contexto de fora, tem sinal de alerta, teve febre, está com dor de cabeça, tem alguma alteração da consciência, sonolência, tem que ser investigado e tem que ser feita a punção lombar. Para você ter ideia como é tão importante, você suspeita, você já trata, antes de ter o resultado líquido. Porque é uma doença que você tratado, você tem uma taxa de cura excelente. Atrasou o diagnóstico, o paciente pode morrer. E eu falo assim, tudo na vida catástrofe, como que ela contou, imagina a família dela, a vida que passou por isso, fica um aviso para os seus milhares de espectadores, entendeu? Teve dor de cabeça, tá com febre, tá com alguma dúvida, não sai de lá sem conversar direitinho, sem tirar todas as dúvidas e entende essa logística que a gente tem que ser realista, né? A gente não sabe onde foi, tem o sistema público às vezes que é difícil, né? Mas é uma catástrofe assim, que por causa de horas uma pessoa pode falecer. Nossa, que perigo mesmo. Vamos para mais uma, Léo? Vamos lá. Saideira, hein? Última pergunta. Aline, sobre cefaleia, o médico me indicou clorpromazina. Perfeito. Mas sei que é um remédio para doenças psicóticas. Faz sentido usar esse tipo de remédio para cefaleia? Aline, muito obrigado pela pergunta. Eu falo que é um livro de medicina mesmo, porque seu público vai em cima das outras. O que é que acontece? Todo remédio para enxaqueca, eu aviso logo para os meus pacientes antes, porque ele vai fazer que nem ela, olha no Google e fala, o médico me deu um remédio errado, né? Ele foi descoberto para outras doenças.
Então a gente usa atenolol, propranolol, que são remédios para hipertensão. Aí o paciente, um remédio para hipertensão, para enxaqueca, pode ser dado. A gente usa antidepressivo, então tem muito antidepressivo que a gente usa para tratar isso, né? E aí o paciente fica na dúvida, né? Existem várias opções. Ele deu uma delas. Pode ser usado para dor de cabeça? Pode ser usado. Só que aí ele vai olhar o contexto. Costuma ser a primeira escolha? Geralmente não. Aí cada médico vai olhar o contexto, né? Hoje a gente usa muito topiramato, que é um remédio que foi descoberto para epilepsia. A vantagem dele é porque os antidepressivos, às vezes a mulher ganha peso. Aí eu brinco que o paciente vai, depois de um mês, vem reclamando. Ela não ganhei peso e tal, porque você deu para uma coisa e acabou tendo outras consequências. E esse remédio, às vezes, até é modulador do apetite. Aí, às vezes, o paciente volta, doutor, gostei daquele remédio para enxaqueca que eu emagreci. Eu fiz, não era o objetivo, Não era o né? objetivo. Mas o efeito, entre aspas, colateral que pode dar. Todo remédio, eu falo com meus pacientes, é droga. Como droga, ele tem reação, ele tem efeito colateral, não é que o médico está dando errado, né? E aí você vai olhar no contexto dela, tem que ver por que o médico escolheu essa medicação como primeira escolha. Hoje os guidelines são muito organizadinhos, sabe? Então você já sabe qual você dá, qual o contexto. Você deu o exemplo daquele paciente com ansiedade, né, que ele mandou, aí você já tem um remédio que serve para ansiedade e trata. Tem outro paciente que tem dor crônica, ou às vezes chega o paciente que tem sobrepeso. Eu falo, eu vou te dar um remédio que ajuda o sobrepeso, não sei se é o seu objetivo, mas ele pode te ajudar e também trata a enxaqueca. Boa, boa, doutor. A Andresa falou que chegou mais um monte. Então a gente sempre vai voltar a falar do assunto, porque é importante e conhecimento é bom a gente ter, né, doutor? E essa metodologia, acho que seu público acompanha tanto, né, que eles vão em cima, né? E o caso real ajuda, né, a ilustrar. Com certeza. O senhor é incrível, viu, Obrigado. doutor? Você de casa, então, aproveita para seguir o doutor na internet, @neurocirurgiabr. O telefone é o 11 99503 8838. Obrigada mais uma vez, doutor.